Abrir as Escrituras no Evangelho de João. Capítulo 13. Verso 21 até o verso 35. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, nós mais uma vez exaltamos o Teu nome, quando abrimos a Tua palavra, nós desejamos ouvir a Tua voz. Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, e torne a Tua verdade nítida diante dos nossos olhos. E o Senhor seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certamente, esse mundo, ele tem as suas fascinações e os seus apelos. E, consequentemente, os apelos do mundo, as fascinações do mundo, elas têm a tendência, na sua própria natureza, de exigir de nós ou daqueles que recebem uma total subserviência, uma total submissão a esses prazeres, ou a esses apelos, ou a essas demandas que o mundo nos oferece. Por exemplo, quando amamos o dinheiro, nós amamos até o fim.
Uso esse termo porque Jesus falou anteriormente. Eu amei aqueles que tu me deste e os amei até o fim. Mas quando nós amamos alguma coisa nesse mundo, nós amamos até o fim. E somos capazes até mesmo de deixar tudo que temos, tudo que possuímos, família, tudo por causa desse amor. E até mesmo destruir a nossa própria vida por causa desse amor. Por outro lado, quando aqueles entendem o apelo do Evangelho e compreendem a obra do Evangelho de Cristo como a glória de Deus, porque é impressionante quando Jesus vai descrever a sua morte e Judas então vai fazer parte dessa história, entregando Jesus Cristo, traindo Jesus Cristo. Imediatamente após do Senhor dizer a ele: aquilo que tu tens de fazer, faze-o depressa. Aquilo que pretendes fazer, faze-o depressa. Quando Judas sai do meio deles, o texto diz: agora foi glorificado o Filho. Jesus descreve o seu sacrifício para os discípulos no meio daquele momento de turbulência, de medo e pavor, como agora foi glorificado o Filho do Homem. Ele mostra o resultado daquela obra que ele estava fazendo. Agora o Filho do Homem foi glorificado. Ele não havia nem morrido ainda. São duas perspectivas. E aí ele se dirige aos discípulos e diz: novo mandamento vos dou, e vocês vão viver assim, vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei. Vocês não vão viver para vocês mesmos. Vocês vão servir. Duas perspectivas de vida e de mundo, com duas consequências muito claras. O mundo tem seus apelos. E os apelos do mundo trazem a glória recebida no mundo. E nós somos capazes de deixar tudo por causa dessa glória que é passageira. 30 moedas. O amor ao dinheiro. 30 moedas. O Senhor, o Redentor, foi traído. Por 30 moedas. Pelo quê? E por que prazer nós temos traído o nosso Redentor hoje? Pelo que nós temos trocado o nosso Salvador? Pode ser o que você quiser, mas tudo se resume a isso. 30 moedas. Calculável, pagável, palpável, gastável. Nós trocamos a glória do Filho de Deus por 30 moedas. A Escritura Sagrada nos exorta quanto a isso. Eu queria, com base nesse princípio macro, eu queria que você voltasse comigo para o texto, por favor. Preste bem atenção, irmãos, que aqui o apóstolo, ou João especificamente, no seu texto específico, veja que no verso 21,
quando nós começamos a ler o texto específico que nós estamos tratando hoje, ele vem logo após o anúncio. Veja no verso 18 e 19. Por causa disso, capítulo 13, verso 19 e 20. Desde já vos digo que, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Ele está se referindo ao que vai acontecer, isto é, ele vai ser traído. Verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi antes para que se cumpra a Escritura. Ele está falando de alguém separado, de Judas. Ele está se dirigindo a ele. E quando termina o texto, veja, verso 21, ditas estas coisas. Quando ele anuncia o que vai acontecer com ele, que é o cumprimento da palavra, veja como não é contraditório esses sentimentos. Porque nós queremos atribuir a Deus algo, Deus não tem paixões. A nossa confissão é clara em dizer isso. Mas sim, Deus tem sentimentos. E perceba o que a Escritura diz. Ele declara o que vai acontecer, para que se cumprir a palavra de Deus. Isso, então, para muita gente seria suficiente para Cristo dizer: está resolvido, cálculo fechado, traidor posto, vou seguir em frente. E o verso 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Um deles, um dos 12, vai traí-lo. O seu espírito se angustia. Porque o nosso Senhor poderia apenas dizer: se cumpriu a Escritura, eu estou satisfeito. Mas ele diz: o meu espírito se angustia. Está próximo a sua morte, é verdade. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um seriado chamado 24 Horas. É tenso o seriado. Certamente é tenso. Porque são 24 horas mesmo. Cada episódio é 1 hora. 1 hora batido, impressionante. Mas quem inventou isso foi João. 5 horas. 5 capítulos. João intensifica. 5 capítulos, 5 horas. Onde ele vai descrevendo os sentimentos, está se aproximando a morte, chegando à morte. E mais do que isso, mais da metade de João, apenas 1 semana da vida de Cristo. A última semana de Cristo, mais da metade do livro de João. E agora, apenas 5 horas. Um dos comentaristas diz: não sei se durou 20 minutos e se 30 minutos, quantos minutos durou esse diálogo, mas foi dentro das 5 horas. Para que fique destacado o que está acontecendo e a alma do nosso Senhor. Porque Ele não salvou apenas o meu corpo, Ele salvou também minha alma. E Ele sofre na alma. Ele me resgata na alma. E Ele passa pelos sofrimentos. E dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. E aí veja o que é que ele diz. E afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá.
que não fique dúvida que é isso que angustia a alma dele. Um dentre vós me trairá. O Senhor não tem alegria quando uma ovelha se aparta do seu rebanho. E como ele nos ensinou no texto do lava-pés, ele estabeleceu um exemplo e nós devemos segui-lo. Se o nosso Senhor, que vai revelar o traidor, se angustia de alma, nós deveríamos sentir isso com a saída dos membros por apostasia, por abandono da fé. Ele estabeleceu um exemplo e nós deveríamos segui-lo. E nós pedimos perdão a Deus, que quantas vezes no nosso sentimento, aquela sensação de vai, já é tarde. Vai, já é tarde. O nosso Senhor diz: o traidor vai ser revelado. A minha alma se angustia. Que grande amor é esse? Ele vai poder dizer aos discípulos: amem uns aos outros como eu vos amei. Ele vai poder dizer aos discípulos. Ele cumpriu a lei de Deus. Ele segue o texto. Então os discípulos olharam uns para os outros. Imagina a cena. 12. Dentre vocês é o traidor. Então imagina todos olhando um para o outro. A quem ele se referia? Quem é o traidor? Quem é o traidor? Impressionante você pensar, porque na sequência, quem é a que ele se refere? Então estava, e veja a imagem impressionante que é posta no verso 23. Ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. É João o que escreve o Evangelho. Por isso ele sabe das informações, Jesus falou a ele. João Calvino diz que havia uma maneira própria de sentar entre os judeus e que todos ficavam inclinados de um lado assim, as pernas ficavam para trás. Matthew Henry, comentando o texto, diz assim: pode até ser, mas ninguém come assim. Então, eu não sei exatamente como é que ele estava sentado. O que eu sei é que ele estava, do jeito que ele estava, ele pôde deitar no peito do Senhor. Matthew Henry, comentando esse texto, cita João e diz: essa é fruto de quem está próximo à intimidade dos santos. João, capítulo 1, por favor, verso 18, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Veja, essa é a imagem do Filho, ele está no seio do Pai, e João está deitado no seio do Filho. E ele ouve o Senhor falar, ele pergunta no ouvido de Cristo: quem é, Senhor? Ele não responde diretamente. Quem é? Jesus responde com uma imagem. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes.
é quem eu der um bocado, aquele a quem eu alimentar. Interessante, aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Jesus acabou de mostrar uma imagem belíssima, revelando o seu amor, lavando os pés dos discípulos, no capítulo 13. Agora, no juízo contra Judas, ele mostra uma outra imagem. Por que ele pega um pão e alimenta Judas? Matthew Henry, ainda comentando o texto, diz assim: é para que fique claro que essa é uma traição terrível, porque aquele que recebe do Senhor alimento, saúde, família, casa, não é capaz de deixar essas coisas por ele. O Senhor põe um alimento na boca dele, no prato dele. Ele põe o alimento na nossa mesa. O ateu diz, esbofeteando o rosto do Deus eterno: tu não existes. Respirando o ar de Deus, andando na terra de Deus, vivendo a vida que Deus deu a ele. Ele diz: Deus não existe. Judas recebeu o alimento do Senhor. Quantos de nós estamos exatamente nessa circunstância, nessa situação? Recebendo todo o bem do Senhor. E traindo o nosso Redentor. O pão que é colocado na boca. Matthew Henry, comentando ainda o texto, diz assim: é porque o Senhor nos ensina aquilo que Ele fala na sua palavra e os apóstolos declaram muito bem. Não pague o mal com o mal. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. O que vai tirar a tua vida, o que vai te trair, ele tem fome. Coloca comida no prato dele e amontoarás brasa viva sobre sua cabeça. O Senhor está ensinando a dimensão do seu amor, a gloriosa manifestação do grande amor de Deus, que ama os seus eleitos, lavando os seus pés, e ama os seus inimigos, dando pão, sol, chuva, casa, alimento, família, para que fique claro que eles são traidores. E cada vez que eles comem, o Senhor está amontoando brasa viva sobre a cabeça deles. Cada vez que eles saem ao trabalho, eles estão amontoando brasa viva sobre a cabeça. Cada vez que eles voltam do trabalho, cada vez que eles recebem o salário, cada vez que eles viajam, cada vez que eles aproveitam a vida, eles estão amontoando brasa viva sobre a cabeça. O Senhor diz: aquele a quem eu colocar o alimento, esse é o traidor. Ele continua. Verso 27. E após o bocado,
imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. O que você pretende fazer? Ora, João Calvino, Matthew Henry, tem um pensamento muito próximo aqui. Concordo plenamente. Que em nenhum momento, essa aqui é uma palavra dizendo, vai e faz logo o que você veio fazer. Nesse contexto, Calvino diz, não é essa a intenção do Senhor. O que ele está dizendo é mais um alerta para ele. Veja, vai, e o que você vai fazer é gravíssimo. Faz o que está no teu coração. Veja o que está no teu coração. É o último aviso de Deus que Cristo faz a ele. O último. Ou você duvida desse cuidado do Senhor? Porque foi assim que ele fez com Caim, que segundo a primeira carta de João, no mesmo João, no capítulo 3, verso 10, 11 e 12, diz que ele era do maligno. Deus olhou para Caim e disse, o mal está à tua porta, a ti cumpre dominá-lo. O problema é que para Deus nos salvar, Ele se revela em Cristo a nós, não só como profeta, que nos ensina, mas como rei, que quebra as cadeias do maligno e nos põe em liberdade. E como sacerdote, que cura a nossa alma. Ele ouviu a voz do profeta, mas não do rei e não do sumo sacerdote. O que você tem de fazer, faça depressa. O último aviso, e o texto diz que o diabo entrou nele antes disso. Impressionante, porque não é, você pode ter a impressão que o diabo não agia na vida dele. Não é? Você pode ter a impressão disso. Mas se eu pegar a imagem de Caim, eu vou entender mais ou menos o que acontece aqui. Caim mata Abel, e ele então, Deus vem a ele e põe a ele um grande peso, e ele diz, o que o Senhor colocou sobre minhas costas é maior do que eu posso carregar. Aí então, no verso 16 do capítulo 4 de Gênesis, o texto diz, Caim se apartou do Senhor e foi para a terra de Nod. Isto é, ele agora foi viver como o seu coração desejava. Enquanto Judas estava ali com os discípulos, esse Judas, que foi pregar o evangelho com os discípulos, e voltaram impressionados quando ouviram os demônios obedecendo a eles. Eles diziam, Senhor, até os demônios nos obedecem. E Cristo olha para os discípulos e diz, ora, vocês se maravilham porque os demônios se submetem à sua voz. Maravilhem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O próprio Senhor disse no último dia, muitos chegarão dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios. O Senhor disse, eu nunca vos conheci, vós os que praticais a iniquidade. Judas teve o seu pé lavado na cena do capítulo 13. E com quase certeza plena, ele participou da mesa do Senhor. Provou de todos os benefícios, mas o coração dele era ímpio. Interessante, e no capítulo 12 do Evangelho de João, não é? Quando nós temos, depois da ressurreição de Lázaro,
Volte comigo o texto, por favor. Depois da ressurreição de Lázaro, você tem uma citação de Judas aqui, muito clara, diz o verso 1 em diante. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, veja o coração dele, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? João, que o conhece, descreve o que estava no coração dele. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Isso tudo vai ser revelado no fim. Mas por que Cristo não expôs Judas logo de frente? Por que ele esperou para o último momento? Ora, nós sabemos que existem pessoas e práticas pecaminosas que são claras diante dos olhos da igreja, e você vai em cima e trata. Mas tem práticas e pessoas que você não pode agir imediatamente, porque elas negam, até que um dia elas revelam o que está no coração delas. O Senhor nos ensina isso. Aqui ter cuidado com o julgamento. Se acontece antes dele mesmo agir, se acontece antes mesmo de revelar a maldade do coração dele, como seria? Quem acreditaria nisso? Certa vez, usando uma figura até não muito agradável, mas vou usá-la. Certa vez, conversando com um pastor amigo acerca de um problema de um irmão numa determinada igreja que nós estávamos enfrentando. E eu disse a ele, a vontade que dá é logo tirá-lo. Esse rapaz ele está fazendo coisa errada, ele está praticando, ele está complicando a vida da igreja. Aí o pastor mais experiente do que eu disse, não, ainda não. Assim é como um furúnculo, ele disse. Enquanto ele não botar a cabeça para fora, você não vai espremê-lo. Se você apertar antes do tempo, ele entra, ele não sai. Na sabedoria do Senhor, ele age até o fim, alertando, avisando e exortando, até que chega o dia. E o texto diz, o diabo entra nele. Ah, quantos líderes possessos por demônios que amam os 30 moedas de prata, que vendem o evangelho por dinheiro, e que a única coisa que eles querem é dinheiro, a única coisa que eles buscam é dinheiro, e eles trocam o evangelho, eles enganam o evangelho. Ora, vocês esperam um homem possesso por demônio caindo no chão? Judas foi cheio de Satanás e saiu para trocar e vender Cristo por 30 moedas de prata. Quantos possessos dos nossos dias que trocam o Senhor por casa, por bens, por amizade, por relacionamentos, por prazeres. Quantos? Então o Senhor diz, o diabo entra nele.
E o Senhor diz: o que tem para fazer, faz-o depressa. João Calvino diz exatamente o contrário com o crente. O crente é cheio do Espírito Santo, ele vai lutando contra o pecado até a plenitude do Espírito. O filho das trevas é assim, ele tem influência de Satanás até o dia que ele é tomado completamente por ele. Foi o caso de Judas, ele agia dessa forma. Era esse o coração dele, ele é pleno agora de Satanás, diz João Calvino. E ele vai agora entregar Jesus. Acompanhem de novo o texto comigo, por favor. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ele sai de noite, ele vai embora. Por que foi que aconteceu isso? Veja, a imagem é complexa, mas a ideia é a seguinte. Jesus disse a todos: um de vós é o traidor. Então Pedro aqui disse: João, você que está perto, pergunta quem é. João então inclina a cabeça e diz que Jesus fala com João. João não responde a ninguém, não fala com Pedro. E Jesus diz assim: eu vou dizer quem é. Sabe quem é? Aí ele usa a imagem: aquele a quem eu dei o alimento, quem deu o bocado. João na hora percebeu, mas todos não compreenderam o que estava acontecendo. Disseram então assim, eles expuseram a prática do grupo. O Senhor deve ter pedido a ele: ajude os pobres. Você imagina, você vê que isso era uma prática deles. Não é? Essa era uma prática. O dinheiro que eles recebiam, eles socorriam os necessitados. Pensaram que era isso que ele estava fazendo. Só que o texto diz: ele saiu. Agora, quando ele sai, Sinclair Ferguson comenta dizendo: o humor mudou. Aí veja o verso 31. Quando ele saiu, veja, aí a lógica é interessante. Quando ele saiu, isso está associado à saída dele. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. O Senhor descreve aos discípulos no meio de um espírito sofrido e angustiado. No meio da angústia deles, ele diz: quando aquele homem sai para trair Jesus, ele olha para os que ficaram e diz assim: agora o Filho do Homem foi glorificado. Ele descreve o que está para acontecer como ele sendo glorificado pelo Pai e glorificando o Pai. Eu vou morrer, essa é a minha glória, fazer a vontade daquele que me enviou. E a glória do meu Pai é que tem um filho que faz a sua vontade. Você imagina, irmãos, que na morte dele, os nossos pecados estão sendo perdoados, a nossa culpa foi tirada, fomos libertos da morte, o diabo já não tem domínio sobre nós. Na sua morte, ele diz: agora o Filho do Homem foi glorificado. Para que eles saibam que aqueles a quem eles estão seguindo trará a eles a glória de Deus, a glória do Pai, em fazer a vontade do Pai. Judas,
cego pela glória desse mundo, simplesmente, de noite, deixa Jesus e vai traí-lo pela glória dessa terra. Aí ele olha para os discípulos e diz: agora o Filho do Homem foi glorificado. Ele ainda não morreu. São horas, algumas horas, e ele vai morrer. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Ainda um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Vocês vão me buscar. Eu não vou estar mais no meio de vocês. Para onde eu estou indo agora, vocês não podem ir. Eu estou indo para a cruz. Eu vou ser sepultado. Eu vou ressuscitar. Eu vou ascender aos céus. Às vezes nós falamos, a glorificação de Cristo está associada à sua ressurreição. Mas de maneira impressionante, ele descreve a sua glória num ato da sua morte. Porque ele, a glória dele é manifestada na sua humilhação, porque a glória do Filho é glorificar o Pai. E você imagina os discípulos ouvindo isso da boca do próprio Senhor. Eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir agora. Vós não podeis ir. Agora vocês não podem ir para onde eu estou indo. Mas lá na frente, e é interessante, no capítulo 14, verso 1, acompanhem comigo o que ele vai dizer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor está dizendo: vocês não vão agora, porque o que eu vou fazer é preparar lugar. Vocês vão passar por onde eu passei, vocês vão morrer, vocês vão ressuscitar, porque eu morri e ressuscitei. Vocês vão habitar com o Senhor nos céus, porque eu estarei lá. Eu serei o vosso representante lá. Aonde eu estou, vocês estarão comigo. Toda a obra de Cristo estabelecida nessa verdade, eu serei glorificado. E aí ele olha para os discípulos que não trocaram o Senhor por moedas de prata ou por prazeres nesse mundo. É isso que eu tenho para vocês, a minha glória. A minha glória. Onde eu estou, vocês estarão também comigo. Onde eu estou, vocês estarão comigo. E aí, ele olha para os discípulos, no verso 34, 35, e terminando, diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus Cristo usa uma expressão intrigante: novo mandamento. Novo mandamento. Isso é uma citação
da antiga aliança. Até quando diz que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que novo mandamento o Senhor está dizendo? Por que de fato um novo mandamento? O mandamento é o mesmo dado a Adão, o mesmo dado a Moisés no Monte Sinai, o mesmo repetido ao povo em Deuteronômio 5. Resumido, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei já foi dada. Por que novo mandamento? Existem dois aspectos no mandamento e dois usos interessantes. O primeiro, quando ele é usado por um não regenerado. Esse não é novo mandamento. Esse mandamento nos mata, mostra a nossa iniquidade, mostra que nós não somos salvos, mostra que nós não podemos ser salvos, mostra que a exigência de Deus é impossível de ser alcançada. Mas quando, pelo mandamento e pela lei de Deus, aponta Jesus Cristo, aquele que cumpriu toda a lei em nosso lugar, que amou a Deus acima de todas as coisas, veja, ele glorifica o Pai, e ele deu a vida pelos seus discípulos, por aqueles que ele amou. Ele cumpre toda a lei, ele ama até o seu inimigo, ele dá alimento àquele que quer traí-lo. Ele cumpre toda a lei de Deus. Ele guarda toda a lei de Deus. Agora, essa lei é dada de novo. E ela agora é nova. Não porque ela não existia antes. Porque agora ela soa diferente para nós. Agora, nós não cumprimos a lei para ser salvos. Agora, nós cumprimos a lei em Cristo. Veja a linguagem. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É nele que nós faremos isso. Agora, nós amamos aos nossos irmãos, porque Cristo nos amou. Nós damos a vida pelos nossos irmãos, porque Cristo deu a vida por nós. Agora, nós não buscamos os nossos próprios interesses, mas o do Senhor e do próximo. Não os nossos próprios interesses. Porque o novo na Bíblia nem sempre é o inovador. Por exemplo, novo mandamento vos dou é o caso, mas a nova aliança, por exemplo. A palavra nova aliança, o termo grego para nova, você pode ter duas palavras para nova em grego. Uma que fala de algo que surge é novo, sem nenhuma relação com o passado. E uma outra palavra que é como se fosse a renovação. Então, o novo mandamento não é um mandamento que não existia antes. É um mandamento como renovado na nova aliança. A mesma forma, veja, haverá um novo céu e uma nova terra. E que nova terra e novo céu é esse? É essa terra e o céu transformado. Nós teremos um novo corpo. Que corpo? Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O seu corpo foi ressurreto. Um novo, assim ele diz, um novo mandamento. Em nenhum momento ele está dizendo que isso não foi dito antes. Agora, essa é a marca daqueles que foram glorificados em Cristo. E aqueles que vivem para a glória de Deus em Cristo são aqueles que amam uns aos outros. O mesmo João, o mesmo evangelista, na primeira carta, no capítulo 3, eu queria, por favor, que você visse como é que ele aplica esse texto. Primeira carta de João, capítulo 3.
verso 11 em diante, ele diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Veja, é interessante, desde o princípio, não é? Ele não está falando aqui que é uma coisa que surgiu agora, desde o princípio. Esse é o mandamento que nós temos ouvido. E o mesmo João, não segundo Caim, e aí ele volta lá para a antiga aliança, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Há uma marca que separa Judas e os outros 11 apóstolos. Judas amou esse mundo, amou a si mesmo. Jesus Cristo amou a Deus e amou aos seus, dando a vida por eles. A diferença é radical. Se você ainda no mesmo João, na primeira carta, no capítulo 3, no verso 10, veja a distinção. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amar o irmão em Cristo. Em dois aspectos: dando a vida redentivamente por eles, Cristo fez, e alimentando o inimigo que tinha fome. Daí ele diz no Sermão do Monte: ouviste que foi dito pelos antigos, amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Porque se fizerdes assim, sereis como vosso Pai, que faz cair sol, chuva sobre justos e injustos. Esse amor ele demonstrou para com Judas, dando a ele o alimento quando ele tinha fome. Nós amaremos assim se Cristo for a nossa esperança e a glória do Senhor for o nosso objetivo. E aí eu termino dizendo aos irmãos: está posto de nós 2 parâmetros. A glória do Evangelho de Cristo e a glória desse mundo. A glória do Evangelho de Cristo nos faz morrer para os nossos próprios pecados, para os nossos próprios prazeres, e servir uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas. O amor ao mundo nos faz viver para nós mesmos, a ponto de trocar o Senhor da glória pela glória dessa terra. Está posto diante de você. Como é que você tem vivido a sua vida, então? Como é que você tem andado nesses dias? Pelo que você tem trocado o teu Senhor e traído o teu Redentor? E hoje você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu preciso dizer a você que para aqueles que estão em Cristo, como Pedro estava em Cristo, que também negou a Jesus Cristo,
O Senhor orou por ele e ele foi restaurado. Abandone seu pecado hoje. Jogue agora as 30 moedas. Abandone os prazeres do teu coração. E morra para você mesmo. E siga a Cristo. E você conhecerá o caminho da glória. Mas que maravilha poder olhar e dizer, irmãos, nós trilhamos o caminho da glória. No sofrimento, nós temos a perspectiva da glória. Na nossa aflição, nós temos a perspectiva da glória. Quando Judas saiu para entregar Cristo à morte, ele disse, agora o Filho foi glorificado. Você percebe? Nós podemos pensar e ter esperança na glória no meio da nossa aflição, porque foi assim que o nosso Senhor fez. E olhando para a glória, você pode se despir de toda a glória desse mundo e marchar para a morte, para o abandono do pecado, para a negação de si mesmo e viver para Deus. Certamente é esse o mandamento que Ele nos deixou, que amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor, e exaltamos o Teu nome e a Tua glória nessa noite, pelo bem que o Senhor nos tem feito. Concede-nos a graça de termos os nossos olhos desvendados a cada dia, para podermos contemplar, Senhor, a glória do Senhor, e assim termos os nossos desejos e prazeres nessa terra deixados cada dia, abandonados a cada dia, para vivermos para o Senhor. Se o Senhor foi glorificado na morte, ensine-nos a glória da morte, morrermos para o pecado, para nós mesmos. Essa é a glória dos que te conhecem. Não vivemos para nós, vivemos para ti, Senhor. E assim o Senhor é glorificado na nossa vida. E nós nunca poderemos glorificar Deus se não for por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por Ele que nós chegamos a Ti, e é no nome dEle que clamamos misericórdia nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.